perdemos uma vida. Mas vai ser para daqui a pouco. E a pergunta que não se quer calar é quantas pessoas têm que morrer ainda para assumirmos responsabilidades? Corretíssimo, Mário. Regi, já temos a imagem. Temos, sim, senhora. Uau! Benguela, professor. Rotunda do Calunga. A rotunda do Calunga. Exatamente. Olha, Mário, olha aqui a harmonia no trânsito. Passeios desobstruídos. O tapete asfáltico percebe-se que em condições de transitabilidade. Portanto, os motociclistas, repare, aqui, até a exceção de Luanda, não é? Eles aqui estão a conduzir à direita, exceto aqueles que estão mais próximos da rotunda para fazer, então, grande parte dela. Mário, aqui a única nota negativa, ou de realce, para a negatividade, é a ausência de marcas rodoviárias. Senão tudo o resto está ali certinho. Olha que os condutores, ao entrarem para a rotunda, afrouxam, certo? E observam a cedência de passagem nos termos da linha C do artigo 31º do Código de Estrada. E é isto que se pretende. É isto. Circulação harmoniosa. E depois aquele verde. O verde, esse que eu queria fazer. E ainda nem começou a chover intensamente. Correto. Mas tem aquele verde que dá um colorido que vale a pena. É o verde verdejante. E repare, Mário, portanto, não havendo chuvas, percebe-se que alguém cuida desse espaço. Pois. E é isso. As administrações têm essa responsabilidade de cuidar dos espaços sob sua tutela. Portanto, Mário, aqui a circulação faz-se de forma fluida. Não há o condensar e há a observância ali, a observância, afrouxam, cedem. Agora, Mário, percebe-se também que à entrada da rotunda há ali, portanto, alguns buracos. Tem que ser feito ali um trabalho, nem que seja paliativo, porque é determinante. É uma zona de integração, uma zona de interseção e deve ser, portanto, reparado o tapete asfáltico para permitir que essa entrada não se faça aos solavancos. Muito bem. Por alguma razão, a água escorre ali, deve haver alguma fuga d'água e então a água, como sabe, não é? Olha o que está a acontecer aí, professor. Isto é um plasma. Acho que sim. Foi uma porta. Uma porta. Foi-se embora. Se calhar este motociclista... Não, nós atrasamos. Veio de Luanda. Acho que veio de Luanda, mano. É de Luanda. Acho que deve ter vindo de Luanda. Porque cá... Está a levar os seus maus hábitos para o interior. Corretíssimo, mano. Porque, repare, passaram por aqui mais de 50... motos, pois, certo? E percebeu-se um comportamento assertivo, excepto aquele que... cantou fora da nota. Mário, destoou completamente. Meu Deus do céu. Já nota quem é que está na sala de operações do CISP? Não me vai dizer que é o Alcântara Costa, por amor de Deus. Ainda bem. Mateus Mboio. Mateus, boa tarde. Que trabalho, hein? Espetacular. Eu vi aqui há bocadinho. E agora, Mateus, pode dar-nos um outro ponto de Benguela ou vamos até Catumbela? Vamos ver que ele está a ser feita, Mário, por favor. Ele insiste porque percebe-se uma condução... Repare, nem todos os motociclistas são malvados. Muito bem, agora, rotunda da Cruz Vermelha, ainda em Benguela. Correto. Agora, repara aqui um pormenor. Os condutores afrouxaram para ceder passagem aos peões, certo? Mas há aqui alguns motociclistas que não o fazem. Todavia, não se percebem aqui sinais gráficos verticais, certo? A indicar que ali há uma passadeira para peões. Pois. Não sei por carga d'água que eles o fazem, a menos que tenha havido este sinal e depois as pessoas criaram o hábito de ceder passagem aos peões aqui nesta zona. A velha história de que o hábito faz o monge. Corretíssimo, Mário. Portanto, os peões deveriam arranjar um outro espaço. Professor, olha-me o que está a acontecer com esta motorizada. Meu Deus, transporte irregular de carga. Agora, autoridades que têm esta zona sob sua tutela, tudo o deviam fazer, Mário, porque não se percebe, numa extensão de mais de 100 metros, não se percebe uma passadeira de facto. Pois. Acredite que houve aqui um sinal e o hábito então nos leva a fazer isto. Autoridades, tudo fazer para a colocação aqui de uma marca para legitimar o atravessamento de peões. Esses senhores estão aqui a entrar em sentido oposto. Aqui já temos mau comportamento da parte dos motociclistas. Repare que eles entram em sentido oposto. Não é permitido. Eles devem ir lá ao fundo e lá depois da rotunda fazer o ponto de retorno. Corretíssimo. Não é este movimento. Isto está erradíssimo, Mário. Vai daí que circula um veículo a alta velocidade em sentido oposto, colhe-os e é uma colisão frontal. E as colisões frontais, via de regra, são mortais. O acidente que nós vamos fazer referência daqui a pouco, que ocorreu na localidade do setor Onzemalange, município de Cacuzo, tem mais ou menos esta configuração. A viatura Chevrolet que fazia a transportação de clientes, passageiros, porque faziam o trabalho de táxi, também posicionou-se de forma errada. Correto. E depois, quando tentou acertar, já foi
bastante tarde. Correto. O que é que aconteceu? Para além disso, estourou na verdade não. A roda de trás não foi o pneu, a roda soltou-se. Ih, meu Deus. Mas vamos ver isso daqui a pouco. Mário, só uma notinha. Por favor, professor. Há coisa de 3 meses havia aqui O Mateus venda. Pronto. Havia venda ali. Mateus mandou-nos para isso. Este é o Will, é a cidade do Lubango. Correto. É nas imediações do SIAC. Conhece muito bem aqui. É uma zona que é bastante turística. Correto. Agora, por aqui nós podemos ir até a Nossa Senhora do Monte. Corretíssimo. Muito bem. Agora repara aqui num pormenor, Mário. É o que temos dito aqui em Luanda. Se neste ponto, nesta circunstância de Angola, os passeios estão livres e desobstruídos, certo? Por que em Luanda isso também não acontece? As pessoas por aí que não atuam da mesma forma. Outro, há aqui uma nota que temos que fazer sempre. A vida e a integridade física das pessoas é o bem maior que existe. Certo. Há aqui uma passadeira e percebe-se que ela está a esfumar-se. Nos termos do artigo 101 do Código de Estado, as autoridades administrativas devem tudo fazer para repor essas marcas, para legitimar o atravessamento, para garantir a proteção da integridade física e da vida das pessoas. Também estabelece a norma no Código de Estado e a própria doutrina rodoviária e viária, que na presença destas marcas deve haver aqui um sinal gráfico vertical, que advirta os condutores de que está em presença de uma passadeira. Portanto, este comportamento é anárquico, é troglodita, mas aqui realçamos que os condutores devem tudo fazer para cumprir com a norma, respeitando a vida e a integridade física das pessoas. O maior ativo que um país tem são as pessoas. Professor, deixa-me aproveitar a linha de raciocínio para dizer o seguinte. Muito recentemente houve uma reclamação generalizada sobre a existência de vários pontos que a Polícia Nacional, através da Direção de Segurança Rodoviária, havia instalado nos percursos interprovinciais, os famosos controles. Houve uma reclamação porque estes postos da Polícia Nacional não ajudavam os setores do turismo, sobretudo. Só que, com a retirada destes pontos, os automobilistas, principalmente aqueles que fazem os serviços intermunicipais e provinciais de táxi, estão a levar gente a mais. Correto. Agora, hoje às 8 horas, na província de Malange, mais concretamente no município de Cacuzo, ligação Cacuzo-Malange, no setor 11, aconteceu que uma viatura Chevrolet, que fazia o serviço de táxi, levava passageiros para a localidade de Cacuzo, deparou-se com um caminhão que vinha no sentido inverso. Esta viatura estava no ponto errado, estou a falar da viatura Chevrolet, quando tentou acertar o seu percurso, já era tarde e ainda por cima aconteceu algo que foi fatal. A roda de trás, pá, foi-se embora. Resultado, uma morte e vários feridos. Eu falei 9, mas na verdade, até agora o número continua a crescer. Agora, os pontos foram retirados. Então, presta atenção a esta matéria que preparamos para si e depois vamos refletir com um especialista em segurança rodoviária, o professor Júlio Cantal. Já nota a mostra? Podemos ver agora. O turismo estava em serviço de táxi com destino ao município de Cacuzo, mas viu interrompido o seu percurso. Tudo aconteceu por volta das 8 horas desta quinta-feira, nas imediações do setor do 11. Lá em frente vinha um caminhão, ele tentou fugir para o lado do lado esquerdo para quem vem, e depois foi para o lado direito dele e aí capotamos. Vamos ter sempre paciência de ver sempre primeiro os nossos meios. O pneu está mal ou algo está mal no carro, vamos mesmo parar. Vamos ter paciência de parar para não acontecer o que aconteceu. Parte dos sinistrados foi socorrido para o Hospital Municipal de Cacuzo. Eu não dei conta, mas vi só já o carro a tropeçar pela estrada, aquilo aí eu dei conta. Então é assim que nós capotamos aí. Este é mais um dos casos que reflete o gráfico da sinistralidade na província de Malange, onde a violação das regras de trânsito é recorrente. Verificamos que o veículo soltou o pneu traseiro e que resultou no capotamento
do veículo, causando então assim 7 feridos e 1 morto. O que tem estado a causar estas situações é o levantamento dos postos de controle. Os condutores que fazem esta via têm sublotado os veículos e, no entanto, infelizmente tivemos o registro desse acidente. O corpo da vítima está depositado na morgue do Hospital Municipal de Malange, no bairro Carreira de Tiro. Professor, nós perdemos uma vida. Perdemos uma vida. E temos dito aqui diversas vezes a superlotação, estado técnico das viaturas. Professor. Mário Santos, quando veio à luz esta informação, ou esta determinação da eliminação de vários postos, eu logo achei que aquilo foi uma má ideia. Porque o problema não estava nos postos, estava no comportamento dos agentes que estavam nos postos, que faziam extorsão e outras práticas pouco abonatórias. Então, a famosíssima gasosa. Correto, Mário. Porque nós sabemos que a remoção dos postos havia de desinibir os condutores. Haviam de fazer o transporte inadequado de pessoas e de carga. Uma permissão para aquilo que eu tenho dito muitas vezes, a balbúrdia. Balbúrdia. E outra, Mário, não nos esqueçamos que um dos nossos grandes problemas é a imigração ilegal. Pois. Sabemos disso. Pois. Estes postos, de alguma forma, também coibiam as pessoas que fazem esse tipo de atividades de entrar. E o professor está recordado que aqui no programa nós já mostramos várias vezes em que cidadãos que tentavam entrar de forma ilegal foram interceptados nos pontos. Corretíssimo. Nós então o problema não está nos postos, o problema está no comportamento das pessoas ali. Então há que doutriná-los e fiscalizar para que não tenham este comportamento. Ao se retirar a fiscalização, as barreiras que mitigavam esse tipo de comportamentos, instalou-se a balbúrdia. Então, e depois vamos refletir onde? Nos acidentes. Esses acidentes são resultado da inobservância de quê? Das normas, porque as pessoas, muitas vezes, por saber que existem 5, 7 ou 8 pontos em que há fiscalização de facto, eles tomavam um maior conjunto de precauções. Portanto, às vezes temos que encontrar a solução. Será o lá. Houve um problema? Houve. Que medidas temos que utilizar para mitigar, para reduzir os efeitos nocivos? Esta e aquela. Então, isto aqui é fundamental, Mário. Portanto, foi má ideia. Que foi má ideia, foi. Não temos nós aqui dúvidas. E agora, vamos continuar. E repare, Mário, o dia que se fizer o balanço de imigrantes que tenham entrado aqui de forma ilegal por estas vias, vamos ver que, afinal de contas, a relação custo-benefício não foi das melhores, certo? Portanto, endoutrinar as pessoas e sancioná-las sempre que elas, investidas da autoridade pelo Estado, tenham comportamentos nocivos. Isto é que temos que tomar medidas mais sérias. Agora vamos ver o gráfico. O gráfico que temos hoje relativamente à sinistralidade é pedagógico. O professor Júlio Quental vai dar uma cátedra ao amigo telespectador que está a circular com a viatura, 0 km, ainda tem plástico nos assentos, mas não esteve numa escola. Pagou aí um amigo que lhe deu, olha, eu vou comprar uma viatura, então dá-me aí umas aulas. Podemos até utilizar a centralidade de Capária ou 44, como tem pouca gente, então, não, agora aprenda mesmo, faz anotações. Temos aqui Mário Santos. E o ECO está sempre preocupado com os factos que ocorrem. Certo. Ontem ocorreu um acidente na via Fidel Castro. Correto, envolvendo automóveis pesados. Certo. Nós, por diversas vezes, e esta matéria estamos a passar pela segunda ou terceira vez, portanto, os automóveis pesados, por se tratarem de veículos de marcha lenta, devem circular preferencialmente pelo lado direito. Nós temos aqui mais próximo da berma. Corretíssimo. Nós temos aqui 2 faixas de rodagem. Uma cimeira e outra cá embaixo. 2 faixas. Vamos hipoteticamente pensar, vamos criar essa imagem. Aquelas viaturas vêm de Cacoaco para Cabo Longo. Corretíssimo. E estas vão no sentido inverso. Corretíssimo. Pronto. Assertivo, Mário. Portanto, reparamos que a faixa de rodagem cimeira, certo? Tem 1, 2, 3 vias de trânsito. Muita gente diz, não, tem 3 faixas de rodagem. Não tem 3 faixas de rodagem. Uma única faixa de rodagem com 3 vias de trânsito. E as vias de trânsito delimitadas por linhas descontínuas. Neste caso, o Código de Estrada estabelece que, havendo 2 ou mais filas
2 ou mais vias de trânsito, os condutores podem ocupar as vias mais à esquerda. Só que os condutores de pesados, em razão de se tratar de uma via de marcha lenta, ou veículos de marcha lenta, e porque, Mário, vias de 3 vias de trânsito são faixas de rodagem preparadas para que o trânsito flua, quer dizer que os de marcha lenta devem circular do lado direito, para que se permita a ultrapassagem pelo lado esquerdo. Caso eles ocupem o lado esquerdo da faixa de rodagem, como ontem aconteceu, em caso de imobilização por acidente, aqui temos este caso, este pesado está imobilizado por avaria, colocou o sinal de preservação de perigo. Detenção. Detenção, correto, porque isto não é paragem de estacionamento, é detenção. Portanto, vai obrigar que os outros veículos que circulem à esquerda tenham que fazer uma mudança brusca de via de trânsito para a via mais à direita. Há aqui um ponto de quê? De interseção com os veículos que já estão na via de trânsito do centro. Portanto, ele ao fazer essa manobra para desviar-se daquele perigo, vai criar embaraços ao trânsito. Se ele estivesse a circular à direita e se mobilizasse à direita por detenção, certo, Mário? Colocando o sinal de prestação de perigo, a integração para a esquerda do veículo que vem à retaguarda do pesado seria muito mais fácil. Ligaria o pisca do lado esquerdo, aperceber-se se os veículos da retaguarda estão dentro do enquadramento e fazia então a ultrapassagem. Portanto, aqui voltamos a realçar e deixamos a sugestão que as autoridades, embora o Código de Estrada não estabeleça, não está legislado a obrigatoriedade dos pesados circularem unicamente para a direita, a norma e a doutrina estabelecem que as autoridades locais podem fazer recurso aos sinais de prescrição da via de trânsito, certo? Para obrigar que os pesados circulem unicamente do lado direito ou na via do centro. Este sinal, Mário, que é igual àquele, diz o quê? A seta mais à direita diz que o trânsito é proibido transitar com velocidade superior a 60. A via do meio centro é proibido circular acima de 80. E na via esquerda, o trânsito é proibido para automóveis pesados. Quer dizer que as autoridades, se utilizarem aqueles sinais, terão forma, conforme estabelece o artigo 7º, que por via dos sinais poderá determinar que os veículos pesados não circulem pela esquerda. Porque por via da norma isso é impossível. Porque não há nenhuma disposição legal que diz que os pesados devem transitar apenas à direita. Então devem fazer recurso aos sinais. Já que o dissemos. As sugestões ficam aqui, Mário. Todavia temos dificuldade em cumpri-las, em utilizá-las. Mário, quero fazer uma nota, permita, uma singela homenagem a um menino chamado Eduardo Moraes, um jovem que trabalhou aqui para a empresa Prometeus durante 10 anos e em 10 anos não teve uma única falta, Mário. Uau! O único dia que faltou ao serviço foi quando pereceu. Ele morreu no dia 20. Agora, esse dia 20, terça-feira. O chefe e os colegas, 7h30, o Moraes ainda não chegou, não pode. Foram ligando aqui para o telefone dele, chamava em nada. Deslocaram-se à casa do Moraes e encontraram-no morto em circunstâncias por averiguar. 10 anos de serviço e não teve uma única falta. O jovem nem tem 40 anos, tem 30 e poucos. Certo, Mário? Portanto, é de jovens assim que este país precisa, comprometidos com o trabalho, com uma eficiência extraordinária. Extremamente educado, Mário. Doeu-me saber que o Eduardo Moraes, o Morango, faleceu em circunstâncias por apurar. Aqui a nota é em razão da integridade moral dele. Era um jovem com uma idoneidade moral extraordinária. A família do Eduardo Moraes, os nossos perenes sentimentos de pesar. Olha, na cidade do Lubango, o professor não vai ainda. Temos a Angélica, a Janota, preparou uma coisa para o professor. Exato, preparou. Janota, põe. Vamos ver o que é que tu preparaste para o professor. O que é? A Janota não me disse nada. Vamos lá ver, Janota. Vamos ver. Vamos. Santos. Deus. Aqui pode ver a partir daqui. Mário. Opa! É simplesmente, quer dizer, inacreditável. Só visto.
Mário, transporte irregular de pessoas. Vai um indivíduo pendurado lá atrás, certo? Com a carga por de cima no tejadilho, na parte que cobre, naquela lona que cobre, portanto, os passageiros. Carga ali de cima e, quer dizer, Mário, tudo aqui preparado para que haja um sinistro. Ele está a fazer essa circulação na Via do Camama. É um local onde há polícia de trânsito a fiscalizar e a ordenar o trânsito. Mas esse indivíduo só faz isto porque sabe que não lhe vai acontecer nada, Mário. É por isso que aqui temos dito que a eficácia da norma depende muito do rigor da fiscalização. No nosso tempo, Mário, nós não nos atrevíamos a sair a conduzir sem carta de condução, porque sabíamos que haveria consequências. Olha aí, passageiros mal dispostos, com as pernas de fora. Quer dizer, é aqui uma violação bárbara aquilo que dispõe o artigo 53 e seguinte do Código de Estrada, que se debruça sobre o transporte de pessoas e de carga. Enquanto as autoridades forem permissivas, Mário, isto vai continuar a acontecer. Agora, repare, se isso fosse lá no Malueca ou num ponto lá recôndito, pronto, não há circulação, ou melhor, não há transporte, não há isto, não há aquilo. Estamos a falar da capital Luanda e numa via urbana, Mário. Então, como é que vamos educar as pessoas? Como é que vamos corrigir? Porque essas pessoas fazem isso porque têm consciência de que não lhes vai acontecer exatamente nada. Repare, Mário, que este veículo nem tem retrovisores. Como é que ele consegue perceber, certo, do posicionamento dos outros veículos à direita ou à esquerda, se não tem retrovisores? Quer dizer, há aqui um cúmulo de ilícitos rodoviários que este senhor devia ser passado uma grande multa. Mas se calhar também nem licença de condução tem. Portanto, isto, se nós não formos rigorosos na fiscalização, Mário, vamos ter problemas sérios. A meta que o Estado angolano, certo, subscreveu de até 2027 reduzir em 50% os índices de sinistralidade rodoviária, não vamos alcançar. Porque nós estamos a ser permissivos. O professor vai regressar a qualquer altura. Isso, só dever, parte-nos do coração dói. Mário, uma pessoa, quer dizer, olha, enfim, Mário, estou sem palavras. Vai regressar a qualquer altura. Professor Júlio Quental. Meu amigo, nado morto é, de facto, um bebê que nasce sem vida. Ao bebê que nasce sem vida é dado este nome científico, eventualmente, ou o nome mais prático, que pode ser utilizado no diálogo, sobretudo, que deve existir entre a entidade responsável pelos partos, que é a maternidade, e a outra entidade, neste caso, o outro ente responsável pelo inteiro sepultamento destes nados mortos. Ouça, na cidade do Lubango, no bairro Namano, aconteceu uma coisa surreal mesmo. Os nados mortos, eu disse que o bebê que nasce sem vida, são entregues à administração, que é o ente responsável em tratar do sepultamento. Porque não pode ser colocado assim. Não podes pegar, por exemplo, num nado morto e pôr na lixeira. Não pode. Só que, como ele dizia no bairro Namano, uma família foi surpreendida porque logo pela manhã, uma mulher que estava a tratar de pôr a roupa no fio, quando de repente vê algo que lhe chama a atenção, estava no solo, foi ver de perto, era um nado morto. Espera. Então isso não é da responsabilidade da administração, cuidar dos nados mortos? Mas pensa que era só um. Os meninos que vivem na mesma residência chamaram pela senhora. Aqui há mais. Vamos acompanhar essa história e, no final, procurar refletir sobre o que terá acontecido, como aconteceu e por que terá acontecido desta forma. Roda, Rogério. Parecia ser mais um dia comum. Esta família preparava-se para mais um novo amanhecer.
No piscar de olhos, a realidade foi transformada num pesadelo. Assim que eu tirei a blusa para colocar no fio, eu só vi que no chão tinha uma coisa aparentemente tipo um cão, né? Então presta atenção no que vai ver agora. São 8 nados mortos que foram encontrados no interior desta residência, pertencente a esta família na zona da Camuíla, no Lubango. Vi logo era um bebê com um pênis de menino. É um rapaz de feminino. Sim. Depois saí dali, fui para bater a porta das 2 vizinhas. Saíram e outros moços que estão aqui, a casa vizinha que treinam aí. Vimos e as crianças saíram do seu quarto para aquele. Tinha uma chapa, esse tijolo meteram ontem à noite, colocaram ontem à noite. Vimos que as crianças estavam a gritar que mamãe que tem muito, mas muitos bebês. Eram quantos? 7 dentro daquela casa, 1 aqui fora. Em meio ao pânico, a família acionou as autoridades. O Departamento de Medicina Legal do SIC-Huila chegou ao local para verificar a origem dos nados mortos. As investigações iniciais mostram que nasceram na maternidade do Lubango. E a norma define que se faça uma escavação de até 2 metros. Então gostaríamos de facto perceber o que esteve na origem. Entendemos nós que foi uma escavação ou abaixo desta dimensão ou eventualmente forças humanas fizeram o desenterro destes feitos. A Direção Provincial do Gabinete de Saúde na Huila disse que os nados mortos são sempre entregues à Administração Municipal do Lubango para o devido sepultamento. E por convênio com a Administração Municipal, todos esses nados mortos são entregues ao cemitério da Camuíla para o enterro. É um procedimento que é feito já com alguma regularidade e desta vez encontramos este constrangimento que precisa ser de facto investigado para perceber o que aconteceu de facto. Contactada a dar o seu posicionamento sobre o caso, a Administração Municipal do Lubango negou-se a prestar declarações à TPA. Sem nenhum esclarecimento, a família mostra-se preocupada. Porque estamos preocupados com as crianças, isso vai nos provocar doença. De manhã tiramos aqui uma coisinha a mais aqui, onde metemos o tijolo, que é para os homens da ordem, quando chegarem, como o esposo foi aí na investigação, para ver se eles vão ter prova. A angústia não para. Até aqui não temos prova, se alguém terá colocado aqui. Mas ainda assim, eles aguardam com urgência a ação da Administração Municipal do Lubango. Isso é contra a saúde pública. Agora, circula as crianças, circula os mais velhos. E agora, com essa situação, nós não temos como vamos viver. A pior é que ontem removeram os corvos, mas não fizeram a desinfetação de casa. E nós estamos preocupados com os menores que ali vivem. De referir que os nados mortos foram encaminhados através do SIC à morgue do Hospital Sanatório do Lubango. Muito bem. Agora junta-se a nós o Dr. Alcântara Costa. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Cumprimentos simpáticos para os nossos telespectadores. Sim, senhor. Doutor Agostinho Casa Maior. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Mário Santos, é um prazer estar aqui e para si também muito boa tarde. Isto aconteceu na localidade de Camuíla, alguns também chamam de Namano, na cidade do Lubango, portanto não sei por que carga d'água nos chamam Namano. Esta família não tem ligação nenhuma com a administração, que é responsável pelo sepultamento dos nados mortos, tem de ser a administração a sepultar. Não tem ligação nenhuma com a maternidade, onde se suspeita, segundo a investigação, terão nascido estes nados. A questão que se coloca, e para ambos, como é que se explica que foram lá ter, no interior desta residência familiar, dentro de uma casa que está a ser, como é óbvio, está a terminar a sua construção, foram lá parar 7 nados e um cá fora. Como é que nós podemos pensar que isso terá acontecido? Mário. Senhor Comandante. Mário, a República de Angola, ultimamente, vão acontecendo cada mistério e cenas bastante escatológicas, difíceis de se compreender. Mas deixa cá ela dizer, também temos estado sempre a pedir a que se modernize os serviços de saúde, principalmente as maternidades. Se, na verdade, tivéssemos tido, por exemplo,
uma base de dados nas maternidades, não sei se é Lubango, o que teria acontecido aqui é que facilitaria todo o trabalho do SIC, mormente o trabalho da perícia criminalística forense junto do laboratório provincial, onde se devia recolher alguma substância do tipo, alguma carne do cadáver e levar na base de dados para se poder confrontar. Porque a partir do momento em que uma mãe vai fazer uma consulta para os bebés, não é? Consulta que se fazem nos hospitais, nas maternidades. Natalidade? Exatamente, de natalidade. O que imediatamente acontece é que se retira algum substrato do corpo da mãe para fazer a base de dados. No dia em que a criança nascer, também se tira e se cria uma base de dados de ADN na maternidade. Temos estado sempre aqui a dizer, Ministério da Saúde, que se faça tudo para modernizar. Os tempos antigos passaram. É preciso aqui fazer propostas e projetos para o Estado para que se vá aos poucos ir modernizando os nossos hospitais, principalmente nas maternidades. Dizia, se tivéssemos uma base de dados nas maternidades de Angola, ali facilmente descobriríamos se essas crianças nasceram naquela maternidade e depois quem são as mães. E facilmente se resolveria o problema desse imbróglio criminal e forense bastante difícil aqui de se poder explicar. Poderemos também suspeitar que algum funcionário da maternidade ou uma equipa, estamos a cogitar apenas. Esses elementos todos, Mário, estamos aqui a dizer, quer seja funcionário, quer seja diretor do hospital ou qualquer pessoa que esteja ali por trás deste crime bastante gravíssimo, crianças com vulnerabilidade e inofensivas, que não se defendem, isto aqui vai ecoar o mundo. E não se saberá aqui dar respostas, na verdade, do que é que aconteceu. Por isso que estamos a dizer aqui, se tivéssemos uma base de dados, tudo seria fácil de se explicar. Agora, não temos base de dados e depois são 8 ou 7 neonaticídios, não sei, do ponto de vista do senso comum, como é que se resolve um problema desses. Agostinho Casamaior, nós sabemos que, de repente, de forma intuitiva, discorre-se muito para a lógica dos rituais. Não pode, talvez. Exatamente. Isso, como é que nós podemos mobilizar a sociedade, sobretudo aqueles que estão a assistir o programa, para que não caiamos na tentação de fazer uma conotação ritualística? Olha, Mário Santos, eu primeiro queria dizer a todos, nós somos uma sociedade, do ponto de vista de direito costumeiro, que respeitamos os nossos mortos. Nós temos esse respeito e essa devoção pelos mortos. Angola respeita isso. Mas eu aqui vou justificar o porquê deste tal comportamento do ponto de vista humano. Como é que um homem, como é que os seres humanos estão a se tornar maldosos. A Bíblia fala assim em Mateus 24, 12, 13. Olha, por se multiplicar a maldade e a iniquidade entre vós, o amor de muitos esfriará. E quando o amor se esfria, quer dizer que estamos claramente a entrar em rota de colisão com os valores morais. Ou seja, a regra da boa convivência vai começar a ser beliscada, porque não consigo entender, e eu aqui vou descartar, o método dedutivo me permite isso, descartar as mães, porque são 8 nados, 8. Então, não consigo perceber como é que quem conseguiu tirar do hospital para fora do hospital. Tem que ser no método dedutivo, que é a mente que me permite, tem que ser alguém que tenha uma viatura ou algo parecido para transportar. Mas é a questão da própria consciência humana que E não só levar os nados para essa residência. Como é que... A questão é, talvez aí o especialista em criminalística pode ajudar também, o sociólogo, como é que estes nados são levados para uma residência? A família diz, nós não temos ligações nenhumas, porque é que foi lá ter? Sim, olha, a residência é esta. Podem frisar a imagem para ver em que compartimento foram achados os nados, por favor, enquanto o doutor Agostinho. Mário, aqui nós somos um povo africano e eu costumo dizer assim, descartar os rituais em Angola
quem faz isso está a ser meio infeliz do ponto de vista racionológico. Nós em Angola somos Veja só, aquele espaço que está a ser terminado, a Regi podia ajudar-me agora. Vamos lá ver, a Regi vai... Exato, frisa aí. Aquele espaço, na parte final deste comboio, aquele espaço onde se vê na porta os tijolos. Exatamente. É lá dentro onde foram encontrados os outros nados mortos. Aqui, com certeza, os proprietários da casa devem estar a usar 2 métodos. Ou alguém que trabalha no hospital, estamos a deduzir tiro, são deduções, sim, porque... com interesse de incriminá-los ou trazer algum problema, ou se calhar também em atos, nós em Angola, a sociologia nos permite isso, temos nossos hábitos costumeiros, se calhar alguém que também pretende com isso fazer obras que não são nada bom para a sociedade, mas aqui é dizer aquilo que o Risma fala. O Risma fala sobre a socialização dentro das comunidades, ou seja, que é a socialização segundo o Risma dentro das comunidades. É preciso que as comunidades tenham empatia, tenham amor. Não conseguimos perceber como é que nessa comunidade pequena existem pessoas com esse tipo de comportamento de querer beliscar a imagem de um outro vizinho ou de sujar a imagem do mais próximo. Bom, vamos continuar a refletir sobre este assunto porque a próxima matéria tem ligação com este caso também. Vamos falar ainda de bebês que nascem sem vida, mas desta vez o cidadão responsável por provocar mortes prematuras ou mesmo de tirar vidas humanas ou acabar com as vidas. Eu estou a tentar suavizar o termo. A sociedade hoje em dia é um bocadinho crítica relativamente a este assunto. Na verdade, há um senhor que se chama Magnésio, é o seu nome. Ele está a ser acusado de, em 2017, tirar a vida de uma cidadã que solicitou os seus serviços, estava grávida e queria interromper uma gravidez. 2017. Agora, isso no município de Talatona. Agora, em 2024, uma cidadã já na casa dos 24 anos. O primeiro caso, a vítima teria os seus 18, 17, 18 anos. Agora, em 2024, ele, no primeiro caso, até foi inclusive convocado, depois o caso foi tratado de forma que, vamos ver isto tudo na peça. Agora, em 2024, ele, de forma reincidente, tenta provocar mais um aborto e a parturiente perde a vida, mesmo depois de ter pago 20 mil kwanzas. Detalhe, quando confrontado, se alguma vez ele fez formação no ramo, porque está a tratar de obstetrícia, não é? Assuntos do género, ele disse que fez a sua formação no instituto e apenas em 2 anos e meio. Uma formação acelerada para tratar de gravidezes. Bom, Alcides Mecano conta-nos toda a história. Vamos acompanhar. Roda. Já é o segundo caso em menos de um ano no município do Talatona em que há vítimas mortais. E neste posto de saúde também o igual número de mortes desde que foi aberto ao público. Afirma-se que há 4 ações que eles já realizaram no mesmo bairro, neste centro de saúde novo, em que ele trabalha agora, que ele é o proprietário. A primeira infelicidade registrada neste centro foi em 2017. A vítima tinha na altura 18 anos de idade. Acompanhada pela amiga para abortarem, não resistiu e perdeu a vida. Já a companheira foi salva por um triz, mas as sequelas ficaram. Descobrimos agora uma outra cidadã que veio fazer a participação, que também tinha sofrido uma intervenção cirúrgica, imaginem, de uma interrupção de gravidez deste mesmo elemento, isto em 2017. Ele funcionava num outro centro de saúde, aqui na zona da Camama 1, quando ele realizou essa ação e depois disso teve de ser encaminhada para o Hospital Geral, onde houve intervenção que salvou a vida da cidadã em causa. Em 2024, este posto causa mais uma morte. A vítima tinha 24 anos de idade. O valor cobrado a esta cidadã que perdeu a vida é de 20 mil kwanzas, no entanto, ainda assim pagou 20 mil kwanzas e perdeu a vida, infelizmente. São várias ações que temos aqui registradas. É um indivíduo que apresentou a documentação de um colégio em que ele frequentou o curso, mas alega que o curso foi feito apenas em 2 anos e 6 meses, é um curso intensivo de saúde,
que lhe deu a capacitação para poder realizar isso, mas ainda assim a ação que ele estava a dar, o tratamento é de ginecologia, e portanto são várias situações que comprometem, no entanto, a saúde de vários utentes que lá já foram. Começamos aqui agora passo a passo a perceber de que muitas vítimas foram desse cidadão que apresenta aqui, que no bairro era conhecido como Sr. Magnésio. O Sr. Magnésio tem a fama de ter a intervenção em abortos, no entanto, realizados, interrupção de gravidez no bairro. Os 2 supostos enfermeiros que praticaram a ação já estão detidos. Exatamente isso que eu dizia, doutor. Moralmente estamos falidos, não é? Portanto, nós temos um cidadão que faz uma formação acelerada, diz ele, é obstetra, faz uma formação acelerada para tratar deste setor, desta área muito sensível da natalidade. Bom, enfim. Mário Santos, eu não consigo perceber, e aqui primeiro vou atacar as nossas maninhas, as nossas irmãs. Pagar para tirar uma vida. Pagar para tirar uma vida. E uma vida pela qual você nem sabe como foi gerada, nem como foi criada, nem como foi formatada. Aqui também entender, porque muitas vezes os nossos pais, as nossas mães em casa, trazem valor sobre nós, e quando estão a considerar uma filha em que caminho deve andar, nós, filhos, por sinal, banalizamos a educação dos pais. E quando o filho banaliza os pais, a Bíblia diz assim, olha, é bom que você tenha esse conselho de sabedoria para que você viva bem. Então, quando nos falta sabedoria, há essa tendência de cair, de estar em caminho errados. Agora, aqui dizer ao médico, e isto precisamos que o país, a sociedade precisa se auto-organizar, e sobretudo aqui o nosso Estado, é fazer entender que tem que ter políticas mais fortes, porque alguém... Doutor, vamos só fazer uma breve pausa, já vai continuar a discorrer no seu raciocínio. Não sei se está a recordar, doutor Alcântara, ontem falamos daqueles meninos que foram vítimas da deflagração de um engenho explosivo, uma granada em Cacoaco. Sim. O Manico de Miranda está, nesta altura, em que hospital é que ele está? O Hospital Agostinho Neto, é isso? O Hospital de Cacoaco. Ele vai fazer, Manico está preparado, pode fazer uma fotografia, pode dizer-nos como é que está a evoluir clinicamente estas vítimas da deflagração, Manico? Bom final de tarde, companheiro. Como é que estão a evoluir as vítimas da deflagração deste engenho explosivo? Manico, boa tarde. Exatamente, Mário Santos, boa tarde, e é isto que nós vamos saber da diretora-geral do Hospital Geral de Cacoaco, Heróis de Kifangondo, que já se encontra aqui, Jovita André. Senhora diretora, muito boa tarde. Fala-nos exatamente das 4 crianças que permanecem ontem, ou seja, que estão aqui desde ontem, ou desde anteontem, no caso. De facto, foram 7 crianças que deram entrada neste hospital há 48 horas, vítimas da explosão do engenho explosivo, que as 5 crianças tiveram uma evolução satisfatória. 3 tiveram alta ontem e outras 2 hoje. Porém, ainda estão conosco as 2 crianças que chegaram aqui no estado grave, porque as 2 tiveram trauma abdominal, uma com perfuração gástrica e múltiplas lesões pelo corpo, a outra com perfuração intestinal e também uma fratura do punho direito e também um dos dedos da mão esquerda. Portanto, essas crianças estão internadas nos cuidados intensivos. Também podemos dizer que têm evolução satisfatória, mas ainda inspiram cuidados. Ainda não há pretensão de quando é que provavelmente terão alta? Não, de facto ainda não. Como eu disse, ainda inspiram cuidados. São crianças ainda que têm que estar sob vigilância estricta, por isso que estão nos cuidados intensivos. Portanto, não tem previsão de alta nem previsão de ir para a enfermaria, mas têm também boa evolução, estão a apresentar boa evolução. E quanto às crianças que já receberam a alta desde ontem, já houve uma participação da família, ou seja, os médicos estão a acompanhar mesmo já estando em casa? Não, foram ontem. Outras foram hoje para casa. Os familiares estiveram conosco ontem, hoje. Temos os contactos e foram orientados
Qualquer situação que tiverem que voltar para o hospital, nós estamos aqui de braços abertos. É nossa obrigação atender as crianças. Mas pelas lesões, e elas estiveram conosco aqui, acho que foram hoje 48 horas, cerca de 48 horas, foi descartada a hipótese de haver alguma coisa que os possa ainda afligir hoje. Porém, se houver alguma situação do género, estão orientados a voltar para o hospital. Muito obrigado. Jovita André, diretora-geral do Hospital Geral de Cacoaco, e estes dados que se impõem são dados satisfatórios, pelo menos para as famílias dos pequenos que estavam envolvidos neste incidente no distrito urbano do Quicolo. Pelo menos dos 4 que ontem estavam aqui, 2 já receberam alta e ficaram apenas os 2 que ainda inspiram um certo cuidado médico e que estão aqui a ser observados permanentemente no corpo de médico que está a trabalhar aqui no Hospital Geral de Cacoaco. Mário Santos, são os dados e nós claramente que vamos continuar para pontualizarmos os nossos telespectadores. Boa tarde, estamos juntos. Muito bem, Manico, vamos aguardar então pela recuperação dos 2 pequenos que ainda com cuidados reservados. Ouvi agora na conversa mantida com a doutora. Manico, e vamos fazer fé que Deus também vai operar, Deus vai ajudar, vai fazer com que os meninos recuperem o mais rapidamente possível. É triste, não é? Quando vemos situações do género, os pequenos que estavam a substituir os pais na recolha na verdade, foram recolher material ferroso e foram vítimas de uma deflagração de uma granada. É triste. Doutor Agostinho Casamaior, tirei-lhe a palavra porque o Manico de Miranda estava mesmo frente às urgências do Hospital Mártires de Kifangondo, Cacoaco, um nome que nos remete também à história de Angola, não é? Sim. E agora, voltando à questão dos nados mortos, ligamos a questão do senhor, o senhor Magnésio, que fazia, interrompia vidas. Exatamente. Eu dizia, Mário, que aqui precisamos melhorar o comportamento. E quando se fala de saúde não é coisa de brincadeira. Olha que nós... Há bocadinho o doutor falava das pessoas que pagam para tirar uma vida. Exatamente. É que nós começamos num hospital e terminamos num hospital. Ou seja, você que tira uma vida hoje, amanhã, lembra que você foi filho, você é filho de alguém, que esta pessoa te cuidou e te gerou. Não conseguimos que perceber, porque existe hoje uma educação meio informal dos nossos filhos, porque os filhos hoje não abraçam a educação dos pais, infelizmente, a maior parte deles, alguns, e depois, quando tem estes sabores de vir uma gravidez, repito, o filho, por mais que seja circunstância difícil, o filho sempre será uma bênção. Você pode não entender agora pela qual você está grávida. Vou olhar nas circunstâncias, mas entre eu perder a minha vida, entre eu matar um ser, interromper um projeto de Deus, sobretudo, e um projeto para o exterior do Estado, sinceramente, eu aconselho para quem está em casa, é melhor suportar o sofrimento, depois o apoio vai aparecer, que é cuidar deste filho e, por sinal, levar. E aconselhar ao médico que deve ter cuidado. Saúde é vida e precisamos cuidar da vida com o verdadeiro amor que temos como seres humanos. Doutor Agostinho Casamaior, eu muito piamente acredito que um médico que tenha feito o juramento de Hipócrates, né? Ele não interrompe uma vida em circunstâncias sinuosas, como eu chamo circunstância sinuosa mesmo. Não interrompe. Tem de haver um argumento jurídico muito forte, não é, Sua Excelência? Mário, há muitas notas aqui a realçar. Por favor. Nos 2 casos. Na República de Angola, em nenhum sítio, uma universidade, porque para se ser médico de obstetrícia, de ginecologia, é preciso fazer os 6 anos de estudos de medicina. Exatamente. Na República de Angola não existe, e nesses 100 anos não existirá curso nenhum de 2 anos e meio
para depois trabalhar na interrupção da gravidez. O Sr. Magnésio disse que foi um curso acelerado. Não pode. Na República de Angola isto não colhe. A partir dali começamos a recolher o crime, um dos crimes que o Sr. Magnésio cometeu. E ainda assim é preciso aqui saber que na República de Angola a interrupção da gravidez é crime. Existem circunstâncias em que a lei poderia abrir algum precedente, por exemplo, se a mãe que estiver grávida tiver um tumor gravíssimo, que se pense que se a gravidez progredir, poderia provocar a morte da mãe. Então, isto aqui tudo é preciso primeiro a lei autorizar e os médicos dizerem assim que o problema é grave, ali a maternidade poderia ter feito alguma coisa. O resto é brincadeira de mau gosto e esses senhores que fizeram o curso de medicina em 2 anos, que no fundo é um curso médio, e na República de Angola não se autoriza alguém que fez apenas 2 anos de estudos, nem sequer para emitir recibo de medicação, para compra de fármacos. Não, isso não existe na República de Angola. Portanto, aqui é um crime gravíssimo que foi cometido e as pessoas têm que pagar por isso porque houve dolo, intenção, porque ele sabia, embora seja dolo eventual, mas ele sabia o perigo que ele corria ao usar instrumentos e de forma escondida, instrumentos que poderiam provocar morte à senhora. Aqui, e tudo parece fechado. Que é recorrente, é o 4º caso. É crime, é crime e Magnésio a lei lhe vai pegar para condenar uns 20 e tal anos de prisão. Muito bem. Deixa que eu recuo pouco nos nados. Como é um caso bastante estranho, acreditamos que por via do Laboratório Central da Criminalística, o Dr. Nguev devia-se criar uma comissão, porque os nossos colegas lá do Lubango ou do sítio onde aconteceu, o nosso país está em escassez profunda de médicos legistas. Há províncias que temos só um médico legista. E este não é trabalho para apenas um médico legista e não é trabalho para assistentes. Por isto, o Departamento Central da Criminalística, o laboratório, devia se mobilizar, mandar lá uma equipe para se poder ir colher dados para esclarecer esse caso. E ainda assim, nas autópsias, porque aqui é preciso analisar se esses nados têm algumas feridas, algumas hematomas e, enfim, para se calcular ali o curso cromático das lesões e saber se faleceram naquele sítio ou então já vieram mortos. Mário, há uma investigação extensiva que tem que ser feito. O senhor Ministro apoia a equipe do Laboratório da Criminalística para que vá àquele sítio para que tenhamos resultados bons, porque este caso também o mundo está de olhos. Já ouviram aquela famosíssima frase: não brinque com o fogo, porque o fogo queima. Olha, cidadãos na província de Malange estão mesmo a brincar com fogo. Muito recentemente, o polígono, os senhores conhecem a cidade de Malange? Sim. Conhecem, né? Sim. Quem entra naquela zona do Culamuchito, há uma floresta de eucaliptos, o chamado polígono. Quem está, portanto, já a aceder aos gaiatos. Muito bem. Alguém andou a pôr fogo e metade da floresta foi-se embora. Não refeitos daquela situação, agora a brincadeira subiu de tom. Isso vamos ver depois do intervalo. Cidadãos puseram fogo próximo da linha férrea, tanto mais que as travessas foram consumidas pelo fogo. Mas atenção, havia uma locomotiva que estava a passar e em direção a Malange, que estava a levar combustível. 10 cisternas de 500 metros cúbicos, a levar combustível. Estou a falar de quê? Combustível mesmo, até gás butano. Imagina que o fogo consumisse essa locomotiva. Brincadeira do mais alto nível. Vamos ver isso depois do intervalo. Vai ser um intervalo tão curto, os senhores já quero pedir que não se vão embora, porque vão ajudar-nos também a olhar para este assunto. Vai ser tão curto, volte connosco e já vai perceber o que aconteceu na ligação ferroviária Luanda-Malange. Então até já, volte connosco.
MD House apresenta Jojo Gouveia, domingo, 1 de setembro, portas abertas às 12 horas, show às 15 horas. Tão linda, quando falas pra mim. Convidados, Kelly Silva 5 minutos e Canda. Ela que eu jurei amar. Reservas 923 40 20 07 e 923 51 59 84. MD House, Rua Garceno Mande, Via Expressa, Zona Verde, Benfica. MD House, o seu espaço fora de casa. Folheto, candando, açúcar branco, capanda, 1 kg, por apenas 1.279 kwanzas. Candeeiro de mesa, por apenas 27.999 kwanzas. Smartphone, por apenas 34.999 kwanzas. Com candando, fica tudo melhor. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Fica ligado à DSTV e assista todo o futebol que mereces. DSTV, a tua casa do desporto. A antiga Vila Silva Porto está em festa. 31 de agosto de 1935. 31 de agosto de 2024. De 15 a 31 de agosto, festas da cidade do Quito. Feiras